Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-lhes até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Pela graça de Deus, nós estaremos pregando neste texto, e o título da minha mensagem é O Bom Vinho. O Bom Vinho. Oremos. Querido Pai Celestial, eu chego na presença do Senhor, pedindo que o Senhor me revista do Teu poder, para que eu possa pregar com temor do Senhor, mas com sabedoria e iluminação do Teu Santo Espírito. Peço também que o Senhor esteja trabalhando e agindo nos corações dos irmãos, falando com eles, Senhor. Ó Deus, que nós possamos sair daqui edificados por Sua palavra. É no nome bendito que eu peço agradecido. Amém e amém. Bom, nós estamos aqui diante do texto que relata o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. O milagre que dá o pontapé no ministério do Senhor Jesus Cristo. O ministério terreno de Jesus. A transformação da água em vinho. Jesus e seus discípulos são convidados para uma festa de casamento, para um casamento propriamente dito, e para uma festa, para participar desta festa. E lá na festa acontece algo muito constrangedor para a família dos noivos. O vinho acaba. Já participou de uma festa assim? Que você vai e de repente acaba o refrigerante, acaba a comida, acaba tudo, e nem todo mundo comeu, e nem todo mundo bebeu. Que constrangedor, hã? Mas acontece, né? E essas coisas a gente fica um pouco... São situações constrangedoras, né? E diante desse fato, né, Maria chega para Jesus, né, e fala: ó, acabou o vinho. E aí Jesus dá uma resposta para Maria. Veja comigo aí no versículo 4. Olha, veja a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, do jeito que está escrito aqui, parece que Jesus foi bem grosso com a mãe dele, não parece? Hã? É uma resposta bem direta, bem assim, né? Papum, né? Só que eu fiquei meditando um pouco a respeito, até pesquisei um pouco a respeito dessa resposta. Inclusive, o comentarista F.F. Bruce, ele diz que Jesus, né, usa uma expressão idiomática aqui, que significa: deixe que eu siga o meu próprio curso. Mas até a explicação do F.F. Bruce fica estranho a resposta. Então, meditando um pouco neste texto, o que eu posso ver aqui, irmãos, primeira coisa que a gente precisa observar aqui, que a Bíblia não foi escrita dentro da cultura brasileira. O brasileiro, de modo geral, eu sei que tem as suas exceções, mas de modo geral tem um jeitinho para falar, não tem? Tem um jeitinho que chega, conversa, né, tenta explicar as coisas de um modo mais tranquilo, para que a pessoa possa entender. E para nós aqui fica muito estranho,
Mas nas culturas mais, vamos dizer, europeias, né, americanas, canadenses, assim por diante, eles já são mais frios, né, eles já são mais diretos, né, alguma coisa assim. Mas o que eu posso ver Jesus respondendo assim, irmão, se fôssemos trazer para uma forma mais abrasileirada, Jesus estaria dizendo assim: mulher, a senhora entende a minha missão neste mundo? Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade ou a vontade da senhora. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai Celestial. E na hora que Ele determinar. Mas mesmo assim, essa resposta que eu trouxe aqui, basicamente a essência do que Jesus está dizendo, mesmo assim ainda é uma resposta seca de um filho para com uma mãe. Vocês não concordam comigo? Eu acho que se eu respondesse isso para minha mãe quebrava pelo menos um dente meu. Pá, homem sem educação, né? Não, estou brincando, eu não faria isso não. Minha mãe não é tão violenta assim não, nem exagero. Mas eu acho que se um filho respondesse assim para uma mãe, talvez uma mãe ficaria, né? Vai, o que você está respondendo? E hoje eu estava até conversando com minha esposa a respeito disso. O relacionamento entre Maria e Jesus não é um relacionamento comum. É um relacionamento extraordinário. Porque ao mesmo tempo que Jesus era o filho queridinho de Maria, ao mesmo tempo Jesus era o Senhor de Maria, o Salvador de Maria, o Deus encarnado de Maria, que merecia toda a honra, todo o respeito e toda a adoração de Maria. Então o relacionamento entre os dois não era um relacionamento comum, era um relacionamento excepcional. E eu imagino o seguinte, irmãos, que havia momentos que Jesus respondia a Maria como filho dela. E eu creio de todo o meu coração que nesses momentos, talvez Jesus tinha uma resposta carinhosa que honrava sua mãe, por ela ser sua mãe em carne. Mas havia momentos que Jesus não respondia como filho queridinho de Maria. Jesus respondia como o Senhor da glória, o Senhor de Maria. E aqui nesse momento, quem está falando não é o filhinho da Maria, é o Senhor de Maria. Lembra também naquele episódio lá de Lucas, quando José e Maria vão ao templo para adorar ao Senhor, e aí eles esquecem o menino, provavelmente porque eles estavam em uma caravana, eles percebem que o menino não estava perto deles depois de 3 dias, e quando eles voltam para Jerusalém, encontram Jesus no templo, interrogando os mestres, né, os senhores ali, sacerdotes, enfim, os mestres da lei, interrogando e conversando com eles. Maria chega para ele e fala assim: filho, por que você fez isso com a gente? Né? Onde você estava? E Jesus responde também não como filho, isso ele tinha 12 anos. Não responde como filho em carne de Maria, mas responde como Senhor de Maria, dizendo: olha, eu vim aqui cumprir as coisas do meu Pai Celestial. Então Jesus ali, havia momentos que ele respondia como filhinho de Maria, mas havia momentos que Jesus respondia como Senhor de Maria. E aqui em João 2, nós vemos um desses momentos. Jesus respondendo como Senhor, como Salvador, como Deus em carne de Maria. Tá? Então, por isso que não é uma resposta áspera, mas uma resposta que Maria entendeu. E eu olhando para a atitude e reação de Maria, eu posso ver que Maria era uma mulher de muita fé. Ela sabia quem era o filho dela. Ela cria em Jesus como o Filho eterno de Deus. Ela sabia quem Jesus era. Eu sei, irmãos, aqui eu vou entrar nas entrelinhas, tá? Isso aqui é quando a gente vai meditando na palavra de Deus, a gente vai viajando, né, nos pensamentos aqui. Mas o próprio apóstolo João fala que se fosse registrar todos os atos de Jesus sobre a terra, não teria livros o suficientes para escrever. Então, o que Deus determinou que fosse registrado para nós é muito importante. Quantos concordam com isso? Mas há muita coisa que não foi registrado. Há muita informação. E eu creio que talvez ali no âmbito familiar, talvez Jesus tenha feito algum milagre.
Pode ser que sim, pode ser que não, né, Beto? Mas pode ser que aconteceu, talvez até nas atitudes do menino, Maria via e falou, olha, esse menino só pode ser o Filho de Deus, porque não tem como. Porque, de acordo com os próprios relatos bíblicos, Maria teve outros filhos. Maria teve um filho chamado Judas, teve um filho chamado Tiago, inclusive é o escritor de Tiago, do livro de Tiago da nossa Bíblia. Né? Teve outros filhos. Inclusive, quando Maria chega na cidade dela, de Nazaré, ou Cafarnaum, não me lembro aonde, e eles falam, olha, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não está entre nós a sua mãe e seus irmãos? Ainda cita o nome dos irmãos? E ali é irmãos mesmo, irmãos. Irmão de sangue. Maria, essa ideia da perpetuidade de Maria, da virgindade de Maria, da Virgem Maria perpétua, isso não existe. Esses dogmas da Igreja Católica são dogmas que não estão fundamentados aqui, na Bíblia. E eu vou dizer, os excessos da Igreja Católica sempre foi por não estar na Bíblia. Sempre foi. Tribunal de Santo Ofício, cruzadas e tantas outras coisas mais. Há também regeneração batismal e outras coisas mais. Foi por não estarem aqui, né? Mas, enfim, voltando aqui para o nosso texto. Maria, uma mulher de muita fé, sabendo que poderia não ser a hora, mas talvez poderia ser a hora de Jesus começar o seu ministério, ela chega nos serviçais ali e fala, olha, façam tudo o que ele vos disser. E então Deus dando o aval, né, o Pai Celestial dando o aval para Jesus, então ele chega e fala, olha, enchei as talhas. Eles enchem 6 talhas de pedra, inclusive essas talhas ali, irmãos, eram talhas grandes. Pesquisando no dicionário Strong, fala que a Bíblia diz, né, entre 2 e 3 almudes. Um almude equivaleria a mais ou menos a 40 litros de água, de acordo com o dicionário Strong. Então, nós estamos falando entre 80 e 120 litros de água. Era muita água ali. E então, manda encher essas 6 talhas e manda tirar água e levar para o mestre-sala, que é o mestre, né, de cerimônias ali daquela festa. E então leva e ele aprova o vinho, dizendo que o vinho era um bom vinho. Irmãos, nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero destacar aqui 3 fatos nesse texto. 3 fatos. 3 fatos que nos ensinam grandes verdades. O primeiro fato que quero destacar é a presença de Jesus e de seus discípulos naquele casamento. Veja comigo o versículo 1 e o versículo 2. E ao 3º dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Irmãos, o fato de Jesus e seus discípulos estarem presentes ali naquele casamento nos ensina uma grande verdade. Que verdade é essa, pastor? Que Jesus, ele consente com o matrimônio. Ele consente com o casamento. A palavra consentir significa concordar, aprovar, abençoar. Jesus, ele concorda, ele aprova e abençoa o casamento. Jesus e seus discípulos certamente não estariam em uma festa de carnaval. Quantos concordam comigo sobre essa verdade? Não estaria. Sabe por que Jesus não estaria no carnaval? Porque, irmãos, além de ser uma festa completamente depravada, como nós vimos no domingo à noite, Jesus não estaria porque a presença de Jesus ali mostraria que ele validaria aquilo, que ele concordaria com isso. Quantas vezes o meu pastor Everton Firmino, participando de festa de casamento, ele se levantou da festa e foi embora porque o casal ofereceu bebida alcoólica. Por que ele foi embora? Porque se ele permanecesse ali com aquelas bebidas rolando solta direito, alguém poderia entender que o pastor Everton
concordava ou validava aquilo. A presença de Cristo em um lugar inapropriado daria a entender que ele validaria aquilo, que ele consentia com isso. Então, por isso, ele não estaria, por exemplo, numa festa de carnaval, ele não estaria em uma festa, em uma taberna que equivaleria a um bar, ele não estaria em algum lugar que ele reprova, de maneira nenhuma. E esses lugares são lugares que o crente que ama a Deus nunca deve estar. Amém, irmãos? Nunca deve estar. Agora, com relação ao casamento, irmãos, o casamento é bênção do Senhor, é mandamento do Senhor. Em uma geração onde o casamento é banalizado, nós que amamos a Deus, precisamos levantar a bandeira do matrimônio. Inclusive, havia alguns irmãos aqui que, quando começamos os cultos, não estavam legalmente casados, mas entendendo a importância, acertaram a sua situação diante do Senhor. Amém, irmãos? E Jesus é glorificado nisso. E vocês podem usar isso como testemunho. Olha, na minha falta de conhecimento, eu vivi dessa maneira. Mas o dia que eu entendi a vontade de Deus, eu acertei minha vida diante de Deus. Irmãos, que testemunho maravilhoso. Isso certamente glorifica ao nosso Senhor e Salvador. Amém, não, irmãos? E a Bíblia diz em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e os adúlteros, Deus o julgará. O que é um fornicador? Alguém que pratica relações antes do casamento. E o adúltero, aquele que é casado, mantém relações fora do casamento. Nós precisamos manter a nossa vida em santidade diante do Senhor. Amém, irmãos? Os jovens que querem casar precisam entender que o crente regenerado, salvo e lavado pelo sangue de Cristo, não se relaciona como o mundo, mas como o céu. O crente não fica, não ajunta pano, não fornica, o crente se dá ao casamento. O crente almeja o matrimônio. E quando se casa, ele honra o seu matrimônio. O seu cônjuge, seja o marido ou a esposa, é o seu maior tesouro que Deus te deu. Amém, irmãos? Então, nós honramos o matrimônio. Pastor Vanderlei Faria, da Igreja Batista Maranata Independente, lá de Tarumã, em Várzea Grande, Mato Grosso, ele tem o costume de dizer o seguinte: Deus apadrinha todo casamento, seja civil ou religioso. No sentido de dizer que Deus aprova todo casamento dentro dos padrões de Deus. E esse é um fato, com certeza, verídico nas Escrituras. E assim como o Senhor Jesus Cristo aprovou o matrimônio, nós também precisamos aprovar o matrimônio. O segundo fato que eu quero destacar é a importância do primeiro milagre. Os milagres de Jesus, irmãos, têm uma importância muito grande no ministério terreno de Jesus. Jesus diz lá em João 5,36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus está falando aqui das suas obras, e boa parte dessas obras ele estava se referindo aos seus milagres. Mas você sabe por que os milagres de Cristo testificavam que Ele é o Messias? Alguém saberia dizer aqui? Por que os milagres de Jesus atestam que Jesus é o Messias? Irmãos, é porque as Escrituras afirmavam que o Messias faria milagres. Em Isaías 35, versículo 4 e 6, diz assim: dizeis aos turbados de coração, sede fortes e não temais. Eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas
arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Também Isaías 61:1 diz assim: e o Espírito do Senhor, Deus, estará sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos. E Jesus diz essas mesmas palavras lá em Lucas. Jesus afirma que Ele é o Messias enviado por Deus. Então, se você pegar os milagres que Jesus fez e as afirmações das Escrituras com relação às obras do Messias, você vê que Jesus cumpriu todas, irmãos. Todas. Mostrando que os milagres de Cristo apontam para quem Ele era. E quem Jesus era? O Filho eterno do Deus vivo. E eu já mencionei para os irmãos que ser filho, significa ter a mesma essência e ser. É por isso que quando alguém dizia que Jesus era o Filho de Deus, ou até o próprio Cristo afirmava ser o Filho de Deus, os judeus queriam matar Jesus. Porque era a mesma coisa que dizer que ele tinha a mesma essência de Deus. E nós sabemos que não existe que não existe 2 deuses nem 3 deuses. Existe quantos deuses, irmãos? Apenas um. Então Jesus só pode ser o Deus vivo e verdadeiro na pessoa do Filho. E quando nós olhamos para o milagre da transformação de água em vinho, irmãos, esse milagre aponta para quem Jesus era, para a natureza do Senhor Jesus Cristo. A ciência explica o que aconteceu, apesar de ser impossível fazer o que Jesus fez. De acordo com a ciência, para Jesus transformar a água em vinho, seria necessário um gerador subatômico para quebrar as moléculas de H2O, que é as moléculas de água, Jean, e desmontar elas, desmontar os átomos, né? Prótons, elétrons e nêutrons, e remontar tudo, como moléculas de carbono e outras coisas mais que tem o vinho. A ciência entende o que aconteceu lá. Só que para Jesus fazer aquele milagre, ele precisaria, irmãos, usar a energia gerada durante o período de 1 ano por todas as bilhões de estrelas de nossa galáxia. Para Jesus transformar a água em vinho, ele só pode ser uma coisa: Deus. Deus. E é interessante que Jesus, quando fez o milagre, ele não ficou lá assim, rapaz, nossa, mas eu usei tanta energia para transformar água em vinho que eu estou tão cansado, agora preciso dormir. Você não vê Jesus fazendo isso aqui. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus eterno que veio em carne. Ele é Deus. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Pastor, nossa, mas o senhor fala tanto sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque para a pessoa ser salva, ela precisa entender quem Jesus é. Ela precisa entender que Jesus era o único que pode salvar, porque Ele é o próprio Deus. Precisa entender também a respeito da obra redentora de Cristo na cruz, mas com certeza precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tanto é que quando os discípulos entenderam quem é Jesus, a maneira que eles declaravam a fé em Cristo foi: não, tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo, mostrando que eles entendiam que Jesus, ele tinha a mesma essência divina. Então, irmãos, é necessário crer que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio em carne. Você crê nisso? Amém. E por último, irmãos, para a gente encerrar, para você daqui a pouquinho ir para casa descansar, para amanhã você levantar bem cedo para trabalhar, eu quero destacar aqui 3 elementos nesse texto. Eu quero destacar as talhas de pedra, a água e o vinho. Jesus, ele percebe que havia em um canto ali daquele lugar onde ele estava, 6 talhas de pedra grandes. Então Jesus manda encher aquelas talhas de água, e quando elas estavam cheias, Jesus transforma a água em vinho.
Esses 3 elementos têm uma aplicação espiritual para nós nessa noite. E eu quero mostrar essa aplicação para os amados irmãos. Primeiramente, as talhas de pedra. Essas talhas de pedra representam o coração humano. Um coração vazio. Vazio de Deus, vazio de esperança, vazio de alegria, vazio de paz verdadeira. Esta é a condição do coração humano sem Jesus. Um coração vazio. Quando nós fomos criados para viver em plena comunhão com Deus. Já falei isso várias vezes. Fomos criados para depender unicamente de Deus e para desfrutar da plenitude da comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecou, eles perderam isso. O comentarista, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, Thyssen, ele coloca mais ou menos assim, olha, quando Deus criou o homem, imagina um virado para o outro. Um virado para o outro. Quando Deus criou, eles tinham plena comunhão. Plena comunhão. Mas quando Adão pecou, Adão virou as costas para Deus. Isso aqui, logicamente, uma situação hipotética, tá, irmãos? Uma ilustração. Adão virou as costas para Deus por causa do pecado. Decidiu viver uma vida alienada de Deus. Então, Adão vira as costas para Deus e, automaticamente, Deus tem que virar as costas para Adão. Porque Deus, sendo um Deus santo, não pode ter comunhão com o pecado. Mas o plano eterno de Deus foi enviar Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz do Calvário e assim satisfazer a justiça de Deus. Então, quando Cristo ele morre na cruz, ele é sepultado e ao 3º dia ele ressuscita, é consumado a obra de redenção. Então, a partir da morte de Cristo, Deus volta a olhar para o homem, deixando à disposição, oferecendo ao ser humano a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão para o homem. Agora, para que o homem possa voltar-se para Deus, voltando a ter comunhão plena com Deus, o que ele precisa? Arrepender-se dos seus pecados e depositar a sua fé em Jesus Cristo, recebendo como o único e suficiente Salvador. Quando o homem faz isso, quando o ser humano faz isso, então ele volta a ter comunhão com Deus. Então agora, irmãos, o nosso coração não está mais vazio. Nosso coração está cheio da presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Agora um outro elemento, a água. Jesus manda encher aquelas 6 talhas de pedra com água. Água nas Escrituras representa a palavra de Deus. E tem 2 tipos de palavra na Bíblia. A palavra de Deus escrita e a palavra personificada. E quem é a palavra personificada? Alguém se arrisca? Jesus. Ele é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13 diz assim: e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a personificação da palavra. Lá em João 1:1 diz que Jesus era o verbo. No original é a palavra logos, a mesma palavra, Beto, que é traduzido por palavra. A palavra de Deus, logos tutel. Então, irmãos, Jesus é a palavra, o verbo eterno de Deus, que se fez carne. Ele é a palavra de Deus. O coração do homem, o coração do ser humano, só pode ser preenchido quando Jesus Cristo entra no nosso coração. E quando Jesus Cristo entra no nosso coração, irmãos, Ele transforma aquele vazio em alegria. E aí é o 3º elemento do nosso texto, que é o vinho. O vinho na Bíblia, irmãos, simboliza alegria. Simboliza alegria. Eu sei que os beberrões gostam muito de usar esse milagre para dizer que Jesus aprova o seu vício. Mas Jesus não está fazendo isso aqui, não. Para aqueles que são pinguços, a Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus.
Então, os pinguços que porventura vieram nos assistir, precisam se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, não existia apenas um tipo de vinho, viu, irmãos? Que isso fica claro. O vinho é o produto da vide, e a vide é uma palavra usada para se referir ao pé da uva. E quando se fazia o suco da uva, este suco também era chamado de vinho. Tinha-se o vinho, então, sem fermentos, que ainda não havia passado pelo processo de fermentação, que era o vinho recém-feito, e o vinho fermentado envelhecido. E creio que Jesus Cristo, ele fez um vinho novo. Ele fez um bom vinho, um vinho que não se embriagava. Eu creio de todo o meu coração nisso. Então, irmãos, quando Jesus Cristo, ele transforma a água em vinho, o vinho aqui representa a alegria que Deus traz ao coração, quando ele vem habitar os nossos corações. A nossa alegria, irmãos, vem da presença de Deus em nossas vidas. Nós podemos sim ter alegria, independente da circunstância. Basta nós desfrutarmos da presença de Deus em nossas vidas. Aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não foi salvo, precisa se arrepender dos seus pecados e confiar, crer de todo o coração e confiar plenamente em Jesus e na sua obra na cruz. Mas se você já entregou sua vida a Cristo, irmãos, se Jesus já veio habitar no seu coração, desfrute da presença de Deus em sua vida, pois a paz e a alegria do crente vem do próprio Deus que habita em nós. Muitos crentes, com o passar do tempo, perdem a alegria, perdem a paz nos seus corações, porque estão desenvolvendo um tipo de vida alienado de Deus, fazendo aquilo que eles querem fazer e não aquilo que Deus determinou. Mas, meus amados irmãos, se você quer continuar desfrutando da paz e da alegria na sua vida, ande com Deus, na presença de Deus, desfrutando do Senhor na sua vida, orando, estudando a Bíblia, frequentando os cultos, realizando culto doméstico dentro da sua casa, tomando sempre decisões que glorificam a Cristo. E certamente, irmãos, na presença do Senhor, você vai desfrutar de uma paz e de uma alegria que excede todo o entendimento. Porque essa paz e essa alegria vem do próprio Deus em nossas vidas. Relacione-se com Deus de maneira saudável, de maneira correta, para que você possa desfrutar desta paz em seu coração. E aí, a sua talha já está cheia da água viva que é Jesus? A sua talha já está cheia do Senhor? E se está, Jesus já transformou a água em vinho? Se sim, desfrute da presença de Deus na sua vida.